Bom dia, estamos iniciando agora mais um FGM Capacita, esta série que busca capacitar o serviço público dos municípios para um melhor atendimento às populações. Hoje, o nosso tema, nossa área técnica é a saúde. Teremos como convidado um palestrante que eu tenho a honra de apresentar como meu amigo. Trabalhamos alguns anos juntos na CNM em Brasília. Denilson Magalhães é especialista na área da saúde e irá abordar um tema sobre o financiamento da atenção primária da saúde no período eleitoral. Denilson, seja bem-vindo e nos brinde com o teu conhecimento. Olá, meu querido Natan. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, junto com a Federação Goiana de Municípios, e poder falar de um tema tão importante para a gente, né, que é a, como que fica o financiamento, como é que ficam as nossas ações e serviços de saúde nesse período conhecido como período do defesa eleitoral, né? Nós estamos no ano eleitoral. Esse ano nós temos eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República. Então, nós temos aí candidatos, né, para vários cargos públicos e nós temos que ter cuidado nesse período com a execução das nossas ações e serviços públicos de saúde. Mas um detalhe importante que eu quero trazer para vocês hoje: o SUS não pode parar, o SUS não para, né? Nossos secretários de saúde, nossas equipes sabem disso, nossos gestores municipais, nossos prefeitos, né, sabem que nesse período não tem como parar. Nós continuamos prestando todos os nossos serviços de atenção à saúde, todas as nossas unidades funcionando. Então, precisamos apenas ter cautela nesse período do que nós vamos fazer, do que nós vamos noticiar, como nós vamos noticiar, para não termos nenhum problema. Nem para as pessoas que estão colocando os seus nomes, né, como candidatos a esses cargos eletivos, nem para a nossa gestão municipal e para a gestão da saúde pública. Então, eu quero trazer um pouquinho desse tema com vocês hoje, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente poder ver como é que fica esse período agora, né? E tem uma preocupação grande, porque nós estamos aguardando ainda a liberação de emendas parlamentares, nós temos programas, habilitação de programas, de novos programas, que nós solicitamos ao Ministério da Saúde. Então, é importante a gente entender como é que fica esse período, né? Como é que nós vamos executar as nossas ações, como é que nós vamos executar os nossos recursos financeiros. Então, eu já quero começar aqui a minha apresentação trazendo um pouquinho desse período, né? O que é esse período, então, do defesa eleitoral? Quando é que ele começa? Na verdade, já começou, né? A Lei 9.504, de 1997, que é a lei que define as normas para as eleições no país, ela já define que esse período ele começa 3 meses antes do primeiro turno. Então, nosso primeiro turno das eleições deste ano ocorre no dia 4 de outubro. Com isso, o período do defesa eleitoral começou no dia 4 de julho, agora de 2026. Esse período ele é justamente para garantir a igualdade entre os concorrentes, entre as pessoas que irão concorrer aos cargos eletivos deste ano, e impedir, proibir que os gestores que estão no cargo utilizem a máquina pública para beneficiar alguma candidatura. Então, nós precisamos dar continuidade em todas as ações e serviços públicos de saúde, mas nós não podemos, com a máquina pública, apoiar candidaturas. E esse período ele se encerra após o segundo turno das eleições. Então, vai até o dia 25, até após o dia 25 de outubro de 2026. Então, nesse período, nós temos que ficar atento a essa legislação eleitoral, porque ela traz regras para a utilização dos nossos meios de comunicação, né, e para a continuidade dos nossos serviços, que não podem parar. Então, nós temos que ficar atento, principalmente ali nas vedações, né?
publicidade institucional, as inaugurações, os shows que são realizados, transferência de recursos, e esse ponto eu acho que é o principal para os nossos gestores, né? A nossa grande preocupação é como é que ficam as transferências agora dos recursos federais e dos recursos estaduais também, para os nossos municípios, movimentação de pessoal e outras vedações que temos ali na lei eleitoral, que é importante observarmos. E aí, essa informação é muito importante, né? O SUS está presente em 100% dos nossos municípios, por isso que nós temos que nos preocupar. Uma diversidade enorme, cada município com a sua realidade, só que o SUS não pode parar, a saúde não pode parar. As demandas continuam diariamente chegando e batendo a porta dos nossos gestores, dos secretários, das secretárias municipais de saúde, dos prefeitos, das prefeitas, e nós não podemos parar. Nós temos que dar continuidade a todos os serviços e ações de saúde pública. Precisamos continuar assistindo a nossa população. Em relação às transferências federais na saúde, o que nós temos, então? Temos transferências fundo a fundo, nós temos transferências de convênio e temos transferências também em contrato de repasse, né? Projetos, por exemplo, de obra do PAC, com a Caixa Econômica, nós assinamos contratos de repasse. Então, nós temos que ficar atento a todos esses instrumentos, né? A essas modalidades de transferências de recursos na saúde. E nós vamos falar, então, um pouquinho sobre elas. Bom, eu quero começar falando, então, das emendas parlamentares, que essa é uma grande preocupação de todos os gestores, né? Como é que ficam as emendas? Nesse período agora do defesa eleitoral, nós não podemos receber emendas parlamentares. Então, é um período que se chama de hibernação, né? Nós não recebemos, mas nós continuamos com alguns procedimentos administrativos. Por exemplo, nós estamos em pleno segundo ciclo de cadastro e envio de planos de trabalho das emendas parlamentares, tanto as individuais quanto as coletivas, né? O período iniciou dia 10 de julho e vai até o dia 30 de julho para realizarmos o cadastro e o envio dos planos de trabalhos das emendas parlamentares, agora no segundo ciclo. E até o dia 21 de setembro, o Ministério da Saúde vai analisar e vai aprovar ou não essas emendas parlamentares, esses planos de trabalhos que nós vamos apresentar. Então, esses procedimentos, eles continuam normalmente. Podemos ir até o nível de aprovação junto ao Ministério, pactuação na CIR e CIB, aprovação em CIR e CIB, publicação de portaria e empenho, porém, não serão repassados os valores enquanto não finalizar o período do defesa eleitoral. Então, o gestor ele tem que ficar atento a esse período, não fique preocupado, né? Eu não recebi minha emenda, eu vou receber, não vou receber. Nós precisamos aguardar o final do período do defesa eleitoral para poder receber. Nesse prazo, nós vamos, então, fazendo o cadastro, apresentando nossas propostas, respondendo diligência, se tiver, até a aprovação completa da proposta, tá? E vamos aguardar, então, o final do período para poder receber essa emenda parlamentar. Vamos receber com certeza, tá? Mas nós temos também transferências, né, que a gente chama de regular e automática. E isso foi trazido pela Lei 8142 de 1990, também é considerada a Lei Orgânica da Saúde, que ela fala sobre as transferências intergovernamentais. Todas as transferências que estão previstas nesta lei, que elas vêm para o custeio das ações e serviços públicos de saúde, elas são transferidas normalmente no período do defesa eleitoral. Não tem suspensão de transferência de recurso nesse período, tá? Detalhe importante que a nossa legislação do SUS, ela inova com a Lei Complementar 141, que ela diz que essas transferências, né, está lá no artigo 22 da Lei Complementar 141, essas transferências regulares e automáticas que vêm para o custeio das ações e serviços públicos de saúde, elas são consideradas transferências obrigatórias. Então, essa inovação da nossa legislação do SUS de 2012, ela nos garante que todos os recursos que são destinados
para o custeio das ações e serviços públicos de saúde, eles são de transferência obrigatória. Então, não são interrompidos nesse período do defesa eleitoral. Nós vamos receber normalmente todos os recursos que são destinados aos programas, os recursos que vêm na atenção primária, né, dos programas da atenção primária, como agente comunitário, saúde da família, saúde bucal, academia da saúde, nós vamos continuar recebendo nesse período, normalmente, os incentivos federais. Os incentivos da média complexidade, como o nosso teto financeiro de MAC, os incentivos de SAMU, de UPA, tudo que está melhor em casa, né? Todos os programas relacionados à atenção especializada a gente continua recebendo. E assim também da vigilância em saúde, da assistência farmacêutica e da gestão. Então, todos os recursos que são de transferência regular, automática e obrigatória, que vêm para o custeio das nossas ações e serviços públicos de saúde, nós recebemos normalmente. Então, não precisamos nos preocupar com a transferência desses recursos. O que é importante? A gente manter o quê? O nosso planejamento. O que nós planejamos? O que está planejado, né? Está lá no nosso Plano Municipal de Saúde, está na nossa Programação Anual de Saúde, nós temos que dar continuidade, porque o SUS não vai parar nesse período do defesa eleitoral. Então, tudo que você planejou, gestor, para o seu município, você pode dar continuidade tranquilamente. E aí fica uma pergunta, né? E aquela unidade básica de saúde que eu estou construindo? Bom, na saúde, desde 2017, as obras que são aprovadas no InvestiSUS com recursos do Ministério da Saúde ou com recursos de emendas parlamentares, de transferência fundo a fundo, nós recebemos a parcela integral. Então, se o dinheiro está em conta, nós demos início a essa obra, ela não tem por que parar. Nós vamos continuar normalmente o plano de execução da obra, até porque nós temos prazo para executar e para entregar essa obra, né, dar funcionalidade e habilitar os serviços dela junto ao Ministério da Saúde. Então, nós não podemos parar. Tá? Se é uma obra nova, eu ainda não recebi o recurso, eu não iniciei essa obra, eu vou receber esse recurso agora? Não. Só após o período do defesa eleitoral. Tá, mas já está aprovado, eu já tenho portaria publicada, mas eu não iniciei a obra. Não irei receber o recurso, infelizmente. Tá? Nós vamos ter que aguardar após esse prazo, então, do defesa eleitoral para poder receber o recurso e iniciar a obra. Não existe nenhum impedimento do gestor iniciar o processo de licitação dessa obra, se ela está toda aprovada, portaria publicada, eu tenho a garantia do governo federal de que eu vou receber esse recurso após o defesa eleitoral, eu posso dar continuidade aos meus procedimentos administrativos. Eu instruir o meu processo de licitação, eu publicar meu edital de licitação, para eu cumprir o que? O meu cronograma do meu plano de trabalho. Nós não podemos parar o plano de trabalho por conta desse período, tá? E podemos, então, dar início a esse processo licitatório tranquilamente, porque provavelmente até a gente concluir o processo licitatório é o período em que se encerra também o prazo, né, o período do defesa eleitoral. Então, super importante dar continuidade no nosso planejamento. E aí, especificamente, no financiamento da atenção primária. Esse é um ponto que tem sido uma pauta de grande preocupação dos nossos gestores, né? A nova metodologia de financiamento da atenção primária, ela traz novos componentes de financiamento para a atenção primária. Foi instituído pela portaria 3493 desde 2024. E nós já estamos recebendo esses recursos, viemos recebendo até o primeiro quadrimestre de 2026, como se estivéssemos classificados, né, todas as nossas equipes, como bom, nos resultados dos indicadores e do cadastro dos nossos usuários do Sistema Único de Saúde. É importante observarmos que tivemos mudança agora em 2026. A previsão, na portaria 3493, é que a partir do primeiro quadrimestre de 2026, nós já teríamos o primeiro ciclo de avaliação. Então, só relembrando, nós temos um componente fixo, né, que é repassado por equipes
de saúde da família, equipe de saúde bucal implantada e habilitada junto ao Ministério da Saúde. Nós temos incentivos de implantação das novas equipes, nós temos um incentivo de cadastro atualizado, né? Vínculo e acompanhamento dos nossos usuários do SUS. Nós temos o componente de qualidade, que está vinculado aos indicadores de saúde, que nós já conhecemos e estamos trabalhando no sistema de informação para melhorar esses indicadores. Nós temos o componente, como eu falei, de saúde bucal, e nós temos o componente per capita também, né? Então, todos esses componentes, nesse período do Defeso, eles são transferidos normalmente para os nossos municípios. Por quê? Porque são recursos de custeio de ações e serviços da atenção primária à saúde, considerados como recursos de transferência regular, automática e obrigatório. Então, esses recursos nós temos a garantia de receber durante esse período, tá? O que aconteceu, então, para 2026 especificamente? O que a portaria 10994 de 2026 ela traz como inovação nessa legislação e nessa metodologia de cofinanciamento federal da atenção primária à saúde, que essa é uma grande preocupação dos gestores? O que vai acontecer, né, nesse período? Essa informação é bom trazer para vocês, porque essa portaria ela é fruto da conquista do movimento municipalista. Nós levamos esse tema, né, como Confederação Nacional de Municípios ao TCU, conseguimos ter no TCU uma audiência entre o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Saúde, e nós colocamos a nossa preocupação de já começar, em janeiro, a avaliação dos nossos municípios na atenção primária. Por quê? Nós nós fazemos esse acompanhamento, né, da situação dos indicadores de saúde no país, e nós identificamos que os nossos municípios, na sua maioria, não conseguiriam atingir esses indicadores, não seriam classificados como ótimo e poderiam perder recurso já neste ano. Expressamos, né, essa preocupação à equipe do Ministério da Saúde, né, com a presença do secretário executivo e então ministro adjunto Adriano Massuda. Nós conseguimos, então, nessa audiência com o TCU, apresentar uma proposta transitória e híbrida para a equipe do Ministério da Saúde, com a presença do secretário executivo Adriano Massuda e a secretária Ana Luísa da Atenção Primária à Saúde. E o que nós levamos como proposta? Que para esse ano, que é um ano para a gente muito preocupante, até por ser um ano atípico para a gente, né? Tivemos Copa do Mundo, temos agora o período de eleições, então ele se torna um ano atípico para a nossa gestão municipal. Nós pedimos, então, que os municípios não sofressem perdas financeiras agora em 2026. Então, preste atenção no que vai acontecer com o financiamento da atenção primária. Primeiro quadrimestre, todos os nossos municípios de Goiás, todos os municípios do Brasil, receberam como se estivessem classificados nos seus indicadores como bom. Final do primeiro quadrimestre, então, a partir de maio, rodou o primeiro ciclo de avaliação, e isso está lá na portaria 10994, rodou o primeiro ciclo de avaliação, e todos os municípios que conseguiram, com as suas equipes, atingir a classificação ótimo, passaram a partir de maio a receber como ótimo. E os municípios que não conseguiram, que ficaram ali bom, regular, satisfatório, todos irão receber como bom nesse segundo quadrimestre. Importante ressaltar para vocês é que, como a portaria já foi publicada, os recursos são de transferência regular, automática e obrigatória. Nós teremos o segundo ciclo de avaliação, né, quando a gente termina o segundo quadrimestre de 2026, agora no mês de setembro, em meio ao período do defesa eleitoral. E aí, o Ministério pode reajustar os valores dos incentivos dos municípios que alcançarem o ótimo? Deve, porque a portaria foi publicada,
é um processo é, normal de avaliação que vem da nova metodologia de cofinanciamento federal da atenção primária e que está previsto em portaria que será rodado o segundo ciclo de avaliação em setembro, para a gente saber como é que foi o segundo quadrimestre dos nossos municípios. E o importante, o que a portaria traz de bom para a gente? De novo, nós teremos essa oportunidade. As nossas equipes que atingirem os indicadores e forem classificadas como ótimo, passam a receber como ótimo. Porém, nenhum município terá perda, tá? Todos os municípios classificados como bom, satisfatório ou regular continuarão recebendo como bom no terceiro quadrimestre até o final de dezembro. Detalhe importante, a partir de janeiro de 2027, a nova metodologia está valendo para todo mundo. Então, por isso que nós estamos fazendo esse encontro com a Federação Goiana de Municípios para alertar os nossos gestores que o SUS não para, o SUS não pode parar. Então, o trabalho das nossas equipes para melhorar os nossos indicadores de saúde no estado de Goiás não pode parar. Nós precisamos continuar informando, alimentando o sistema de informação da atenção primária, fazendo todas as nossas boas práticas de cada indicador da saúde para atingir os nossos indicadores e chegarmos na classificação ótimo. Porque nós teremos uma elevação no financiamento da atenção primária à saúde significativa para as nossas equipes de atenção primária. Então, nós precisamos dar continuidade nesse trabalho até o final do ano, porque em janeiro de 2027 roda, então, o ciclo de avaliação do terceiro quadrimestre de 2026. Aqueles que não alcançarem o ótimo, nem o bom, começarão a perder recurso. Então, as nossas equipes precisam ficar atentas a esse prazo, a esse período, e, principalmente, precisam alimentar corretamente o sistema de informação da atenção primária, para a gente alcançar os indicadores, para a gente apresentar os nossos resultados, principalmente, né, apresentar os bons resultados de acompanhamento da saúde da nossa população. E o financiamento é uma consequência das nossas boas práticas nos nossos municípios. Então, nós estamos trazendo essa pauta para os nossos gestores, dizendo para eles, nesse período do defesa eleitoral, nós não temos prejuízo de transferências dos recursos, que são regulares, automáticos e obrigatórios, mas nós precisamos ficar atentos também para esse período de alimentação do sistema de informação, de melhoria dos nossos indicadores, para alcançarmos os melhores resultados já em dezembro de 2026. Em janeiro de 2027, seremos avaliados novamente. E nós queremos que todos os municípios brasileiros, todos os municípios goianos, alcancem o ótimo na sua classificação e não sofra perda financeira. Pelo contrário, que consigam adicionar às suas boas práticas na atenção primária à saúde mais recursos federais. Só neste ano, agora, no quadrimestre, no segundo quadrimestre, com essa primeira avaliação, para vocês terem uma ideia do impacto financeiro disso, nós conseguimos adicionar para aqueles municípios que alcançaram o ótimo R$ 1 bilhão a mais no financiamento da atenção primária à saúde. Então, é muito importante esse processo todo de reorganização da atenção primária, de reorganização das nossas práticas do cuidado com os nossos usuários do SUS e, principalmente, a alimentação correta nos nossos sistemas de informação, para que a gente não perca informação, para que a gente não perca dado, para que a gente não perca incentivo financeiro, que ele sempre é muito bem-vindo para a nossa saúde pública brasileira. Então, era isso que eu queria trazer para vocês com esse tema tão relevante para a gente, e eu quero, nesse momento, agradecer a Federação Goiana de Municípios, né, na pessoa do nosso amigo Natan Gomes, que sempre é muito presente com a gente, e do nosso presidente também, Paulo Vitor, pelo convite, por estar aqui com vocês no FGM Capacita. Então, fico à disposição de vocês, se tiver algum questionamento, alguma dúvida também, pode me encaminhar, Natan, depois, que eu faço questão de responder para os nossos gestores, os nossos profissionais da saúde no estado de Goiás. Muito obrigado. Denilson, muito obrigado por sua participação nesta edição do FGM Capacita, pelo seu conhecimento, pelas suas orientações
peritas na área da saúde. Esperamos poder contar com você agora no evento do final do ano, onde teremos mais importantes temas relacionados à saúde. Aproveito para convidar você que nos ouve a fazer a sua inscrição e a participar do Encontro Anual de Gestores nos dias 2 e 3 de dezembro. Até o próximo FGM Capacita!